Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus por mais um dia de vida, que nós estamos vivos, estamos aqui podendo ouvir e aprender com as Escrituras, amém? Nós estaremos lendo hoje Romanos de número 15, olha que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquela que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, e tenho já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos, que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre de rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria, e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Amém, meus amados? Nós vemos aqui mais uma carta, que Paulo envia ali para os seus irmãos na fé, falando a respeito do Deus da esperança. Em Romanos 15 a gente vê claramente que Paulo aqui continua ensinando, tudo sobre a necessidade do amor ao próximo e o dever que, os fortes têm de suportar os fracos. Por quê, meus amados? Sempre o maior tem que servir o menor. No reino de Deus é assim, quanto mais intimidade com Deus você está, quanto mais forte você vai ficando na fé, você tem que suportar e ajudar os fracos. Suportar aqui não é tolerância, meus amados. Suportar é você dar suporte, é você ajudar os fracos.
não o suporte, esse suportar que a gente vê no mundo, né? Que é suportar, fala assim, poxa vida, mais uma vez eu tenho que suportar essa pessoa. Não é esse sentido, né? Aqui a palavra hebraica, aqui a palavra certa de suporte que ele está dizendo é você auxiliar, você ajudar com amor aqueles que estão fracos na fé, amém? Então todos que estão fortes na fé têm que ajudar os que estão fracos na fé. Então o cristão aqui vive sob constante pressão e perseguição, sempre foi assim, sempre vai ser. Nós que somos fiéis ao Senhor, nós que temos uma vida de santidade, uma vida de busca pela palavra de Deus, nós sempre teremos, meus amados, grandes aflições, grandes pressões, porque existe uma luta espiritual muito travada, né, para que nós não venhamos vencer, para que nós não venhamos conseguir. Mas aquele que tem perseverança, aquele que persevera, aquele que continua lutando, orando, clamando a Deus, certamente terá vitória. Amém? Só conseguimos suportar e vencer quando Deus eterno, nosso Deus Pai, nos concede força para perseverar, e Ele o faz, Ele concede força para nós. Paulo fala claramente nas suas escrituras, né, através do Espírito Santo de Deus, todas essas cartas que ele escreveu, ele sempre diz que quando ele está fraco, é aí que ele está forte, porque ele vê a miséria que ele tem e ele é totalmente dependente de Deus. Todos nós que somos dependentes de Deus, nós sempre damos de frente, de encontro com a nossa miséria, meus amados. Nós sem Deus nada somos. Se a gente tentar fazer pela força do nosso braço, a gente não conquista nada. Eu falo isso no mundo espiritual, então por isso que a gente sempre tem que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Muitas das vezes a gente sonha, almeja tais coisas e as coisas não acontecem do nosso jeito. A gente se entristece, a gente fica fraco, a gente fica triste, muito triste, mas logo o Senhor traz para nós a renovação, traz para a gente a força, né, para a gente perseverar e não desistir, porque Jesus não desistiu de nós, então nós também não temos que desistir do Evangelho, das boas novas, que vai nos trazer vida e vida em abundância lá na frente, amém? Vamos manter o foco, vamos manter a fé, vamos continuar acendendo, mantendo acesa a chama do Senhor dentro do nosso coração, para que nós nunca venhamos, meus amados, desistir da palavra de Deus, desistir do caminho do Senhor, porque Ele já avisou a gente de antemão, bem antes Ele já avisou que o caminho é estreito, é apertado, então vai ser muito doloroso, meus amados, vai ter muita renúncia, vamos ter que despojar muito do nosso eu, para que a gente possa suportar todas as coisas. Por fim, meus amados, Paulo aqui fala sobre a sua dedicação à pregação do Evangelho de Jesus e os seus planos futuros. Então ele fala sempre aqui, inicia, né, essa palavra dizendo que os fortes devem dar suporte aos fracos, e Deus dá esperança, onde Deus nos renova e nos traz a esperança. Paulo falando sobre as suas pregações do Evangelho sobre os povos, e aqui os planos dele para o seu futuro, né? E as recomendações finais para que nós podemos aprender com as Escrituras cada vez mais. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus conceda uma semana abençoada para você. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.